A nossa rádio chegou para deixar seu dia bem melhor. Nossa rádio, 24 horas com você. Essa é a sua rádio. A nossa rádio voltou, hein? Mais perto de você. Voltou para o que tem muita música, tem informação, tem os programas que você gosta. Agora não tem mais desculpa para não ouvir a nossa rádio. Nossa rádio. Mais. É bom demais. A nossa rádio. Quatro horas com você.
Fala moçada, boa tarde, sabadão, começando mais um Depapo, né, o nosso podcast de curiosidades aqui na nossa Rádio Amapá. Mais um dia, dessa vez eu, Júlio Miragaia, estou apresentando o programa. Hoje, excepcionalmente, não é o André Silva. Hoje nós vamos estar com um tema, o programa vai estar dividido em duas partes, inclusive, com temas bem interessantes, né? Já estou aqui com o pessoal da Escola Estadual Maria do Carmo dos Anjos Viana, do Jardim 2, que vão falar do projeto deles. E, posteriormente, no segundo momento, a gente vai estar falando com o ativista político e advogado Adilan Bismarck. Antes da gente começar, não esquece de estar dando aquele like lá, se inscrever no nosso canal, né, da nossa Rádio Amapá, no YouTube, no Facebook, e acompanhar o programa de hoje. Né? Lembrando que o Depapo ele é patrocinado pelo Frango do Chefe, né, que é um espaço que você pode estar comprando seu frango frito, crocante, que está fazendo o maior sucesso aqui no Amapá. Né? Tem no Mar Abaixo, tem no Trem, tem em Santana e tem no Jardim Felicidade. Daqui a pouco vamos estar disponibilizando o telefone do Frango do Chefe. Mas vamos começar o nosso programa, que a gente está um pouquinho atrasado já hoje, já apresentando os nossos entrevistados de hoje. Né? Vamos começar falando aqui com os 3 alunos da Escola Maria do Carmo. Primeira, você... Primeiramente, boa tarde, eu me chamo Saíra. Saíra. Boa tarde, eu me chamo Jefferson. Boa tarde, eu me chamo Érica. Vocês são todos alunos de qual série do ensino médio? Do 3º ano. Todo mundo do 3º ano. Isso. E também acompanha aqui a rapaziada do Maria do Carmo, as professoras, né? Que são a professora Rosilene e a professora Aldeni. A professora Rosilene é professora de qual disciplina? História. E a Aldeni? Francês e projetos de vida. Certo. Então, gente, a gente está aqui com o pessoal da Escola Maria do Carmo, porque eles têm um projeto muito interessante, que eu gostaria que eles mesmos dissessem o nome e como foi que começou esse movimento de fazer doações, né, de absorventes para adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Quem é que pode começar? Eu. Bom, primeiramente, o nome do projeto é Sempre Livre. E ele tem como tema a pobreza menstrual, que é a falta dos absorventes, a falta dos itens de higiene menstrual no período da mulher. Ele tem como objetivo da garantia e dignidade menstrual para essas meninas que vivem em situação de pobreza e de vulnerabilidade social. Uhum. E esse projeto já conseguiu fazer, eu vi aqui, mais de 400 doações de unidades de absorventes. A gente instalou esse ano, o ano passado, o nosso primeiro ponto de gratuidade, onde foram distribuídas 400 unidades de absorvente na UBS do Novo Horizonte, que a gente fez a parceria. Uhum. E começou como esse projeto? De onde foi que surgiu a ideia? O ano passado, anualmente na Escola Maria do Carmo tem a Mostra Científica e Cultural. O ano passado era a terceira mostra. E a gente precisava de criar um projeto para apresentar. Inicialmente era um projeto para valer nota, né? Mas só que a gente iniciou assim, não, cara, vamos pegar um tema que é atual, mas só que as pessoas já têm um tabu. Aí eu falei pro Jefferson, vamos falar sobre absorvente? Aí ele falou, não, Ceia, não é absorvente, tu não sabe? É pobreza menstrual. Aí foi que surgiu o projeto. Aí, inicialmente era só para ganhar ponto mesmo, mas como eu particularmente tinha uma grande ignorância, eu não sabia muito o que era pobreza menstrual. Eu vim descobrir através do nosso projeto, que a gente fez muita pesquisa para saber o que era e o porquê acontecia. Como foram essas pesquisas aí? Pode ser você? Bom, nós fizemos algumas pesquisas nas redes sociais, pesquisamos, né, como o Jefferson tinha falado, sobre a pobreza menstrual. Quando ele falou assim a primeira vez, né, sobre pobreza menstrual, eu fiquei meio assim, que eu não sabia muito o que era. É pobreza menstrual? Exatamente. Uhum. E aí a gente fez algumas pesquisas nas redes sociais, a gente fez algumas pesquisas sobre lei, sobre de que forma aquilo estava sendo tratado hoje em dia, né? Porque a pobreza menstrual, ela nada mais é do que a falta dos recursos de higiene menstrual durante o período da mulher, né? Higiene íntima, né? É a falta do absorvente, do papel higiênico, da água limpa, de um banheiro, né? Então, pra gente foi assim, pra mim principalmente foi um choque, porque a gente não sabia exatamente o que seria essa pobreza menstrual. Então a gente decidiu abordar esse tema no nosso projeto e trazer pra amostra científica como... E uma perguntinha, tem algo que é uma coisa que chamou a atenção, que eu vi vocês falando aqui agora, antes da gente começar. Vocês fizeram uma pesquisa dentro da escola primeiro e descobriram que mais da metade das alunas
tinham necessidade, né, de receber algum tipo de doação de absorvente, né? Bom, nós fizemos uma pesquisa com 90 estudantes, né? E cerca de 65,6% das estudantes afirmaram que elas precisam desses absorventes, né? Elas usam o absorvente que a escola oferece, porque a nossa escola, ela oferece os absorventes desde o ano passado, né? Se não tivesse o absorvente, como é que elas iam? Então, de que forma, exatamente, de que forma elas, né, estariam na escola? Com a falta do absorvente, muitas das vezes as mulheres, estudantes principalmente, não se sentem confortáveis de ir para a escola, né? Porque tem aquele tabu, tem aquele negócio de, e se vazar? Nossa, todo mundo vai rir, ninguém vai ajudar. Então é isso, às vezes quando a moça, a estudante, ela não tem aquele absorvente em casa, ela não vai para a escola. É uma questão até de saúde mental mesmo, né? A pessoa fica com medo de sofrer um bullying na escola. Ou seja, não é algo abstrato, é uma necessidade real de uma camada da juventude ter acesso a algo que deveria ser básico. Isso, né? Como qualquer serviço básico mesmo deveria existir. Né? Então vocês descobriram isso na realidade da escola de vocês. Agora eu queria fazer porque eu fiquei curioso também, né? A gente tem duas meninas aqui que obviamente se engajam mais em questões de pautas que a gente pode considerar, né? Do feminismo, né? Dessa necessidade de direitos básicos, né? Das mulheres. Mas tem um menino aqui também, né, que é aluno da escola e que está envolvido no projeto, porque eu vi também as fotos lá no Instagram do projeto, e ele está sempre lá também, participando, organizando. Jefferson. E como é, Jefferson, tá participando do projeto? Qual que foi que te motivou a impulsionar também, junto com as meninas, essa iniciativa? Bom, como elas falaram, no começo foi era para ganhar pontos, na mostra científica da escola. Aí no começo foi bem difícil, né, por eu ser homem, não saber lidar com essas coisas, apesar de eu não menstruar. E foi que eu aprendi que, apesar de eu não menstruar, isso também é um problema meu, porque a gente vivemos em sociedade e isso afeta no todo. Aí eu aprendi a diferença de absorvente com água e sem água. Hoje eu sei falar mais sobre do palestra também. E no começo foi meio difícil falar de uma coisa. Tinha um constrangimentozinho assim? Tinha um constrangimento, tinha uma coisa que ficava meio excluída quando falava de um assunto mais íntimo. Mas é um assunto da sociedade, né? Não é um assunto só das meninas. É importante os meninos também estarem engajados nisso, até para acabar com essa cultura aí do bullying, né? Da menina que não tem como ter o absorvente, menstrua e criar aquelas brincadeiras desagradáveis, né? Vocês já estão conscientes de que não é esse o caminho de construir uma escola melhor, né? Uma cultura escolar boa, um ambiente bom dentro da escola. Sim, essa é uma das técnicas que eu mais aperto, né? Pelo fato de ser homem. E orientar os meninos a ter uma atitude de cavalheiro, de ver uma situação dessa, ajudar. Também, se quiser doar, pode doar. Uhum. E começou em qual ano aí esse projeto? Começou no ano de 2022, quando a gente era estudante do 2º ano do ensino médio. Por que esse nome aí, Sempre Livre? Tem uma mensagem subliminar, né? Bom, o nome Projeto Sempre Livre, né? O Sempre Livre, a gente escolheu esse nome tanto através de uma marca quanto pelo nome, né? Para nós mulheres, o que é ser sempre livre, né? O que é tu ter a tua liberdade, se sentir livre para falar, falar sobre algo que é um tabu, né? Do poder falar da tua menstruação, de tu poder falar de algo sem ter medo, né? Sem ter vergonha. Então, Sempre Livre surgiu através disso, né? Tanto de uma marca de absorvente, que é muito bem avaliada, que, por sinal, é uma das melhores marcas, né? De absorvente, mas também surgiu por essa, né? O que é se sentir livre? Tanto para nós mulheres, né? O que é se sentir livre? Então, foi através disso que a gente escolheu esse nome, para que, através do nosso projeto, algumas meninas se sentissem livres para falar sobre isso, né? Se sentissem livres para... Nossa, isso, nossa, tem um projeto, tem um suporte, eu posso falar sobre isso, eu posso me abrir para as pessoas sobre isso, então... Vocês aproveitaram o mote da propaganda para falar de uma série de liberdades, na verdade, que as meninas precisam, desde o ponto de vista sanitário, que é o básico, até a questão mental, né, sua consciência em relação à sociedade.
Eu queria fazer pergunta para outras professoras também agora. Será que... Claro. Pode, com quem eu começo aí? Deixa eu chegar mais aqui. Falar com a professora... Pode ser eu, professora Rosilene. Professora Rosilene. Então, conte pra gente também um pouquinho de como foi essa experiência do projeto. Como é que você se envolveu aí junto com os alunos para organizar o Sempre Livre? Então, como eles falaram, nossa escola ela tem, né, um evento que é a Mostra Científica e Cultural, e nesse evento os estudantes são levados, né, a pensar em soluções para problemas que eles estão envolvidos. E eles enxergaram, né, como eles mencionaram até de forma engraçada, que no primeiro momento eles pensaram assim, preciso ganhar os pontos da amostra. Mas eles pararam para pensar sobre esses problemas, né, que estavam ali envolvendo no meio escolar. E os professores, eles entram como orientadores. Então eles trazem para a gente o problema e nós o orientamos da melhor forma de como eles podem conduzir as pesquisas, onde eles devem buscar essas informações, né? Como eles podem usar de estratégias para promover ações, para solucionar esses problemas. Então a gente entrou como orientadoras. Eu e a professora Aldeni também, que pode falar, né, sobre esse percurso, que também é muito difícil quanto professoras. Nós temos uma demanda muito grande, a escola é uma escola de tempo integral, a gente trabalha de 7h30 às 17 horas, e em paralelo a gente ainda dá todo esse suporte, né, de orientação. Antes da professora Aldeni, né? Antes da professora Aldeni falar, fazer uma aspa aqui que... Imagina o desafio também, né, do professor ter que estar dentro de uma escola de tempo integral. Sim. Que às vezes as condições não são as melhores possíveis, ou, enfim, acontece uma série de coisas e vocês têm que ter muita... Sim, jogo de cintura, ali, né, a gente com passa... adolescente. Sim, mas, professora, pode falar um pouco aí também da sua experiência com relação à iniciativa de vocês? Trabalhar no projeto Sempre Livre foi muito gratificante, está sendo muito gratificante para mim, enquanto professora, porque nós investimos o tempo integral neles, né? E é muito importante, muito gratificante ver o resultado de todo o trabalho deles. Eu sempre falo, até como professora de projetos de vida, a sociedade investe em vocês, a sociedade requer de vocês que vocês que estão com a força jovem, né, estão na flor da idade, como eu digo sempre, que vocês possam verificar problemas cotidianos e que possam, de repente, nos propor soluções, nos ajudar aí com toda essa força que eles têm, essa juventude, estão aí na engajados, fase de engajamento mesmo. E de protagonismo, então, né? Exatamente. Protagonistas de soluções de problemas reais e que estão ali, né, no seio do ambiente escolar e da sociedade, que eles podem trazer e propor soluções, né, como políticas públicas que são viáveis e podem ser adotadas. Nosso lema do projeto é que pequenas atitudes podem mudar o mundo. Então a gente começa no nosso entorno, né, ali onde nós estamos inseridos. Professora, vocês também podem responder. Teve alguma experiência particular na escola também que vocês viram em relação a... Vocês não precisam dar nome de ninguém, mas aconteceu tal caso assim, que a gente identificou uma situação que motivou vocês ao projeto também. Olha, a escola, antes mesmo da implementação, porque essa questão, gente, de legal ou de legislação em relação à dignidade menstrual, aqui no Brasil ela é muito recente. Tanto que no estado do Amapá, só o ano passado que nós temos uma portaria que regulamentou mesmo o fornecimento gratuito de absorvente nas escolas. E aí, a nossa escola ela já tinha uma política de oferecer absorventes gratuitos, mas ficava restrito na coordenação pedagógica. Então, quando as meninas precisavam, elas tinham que ir lá. Mas muitas meninas tinham vergonha de dizer assim, eu estou precisando. E aí, quando nós começamos a identificar que existia dentro da sala de aula mesmo meninas, né, que precisavam, mas tinham vergonha de ir até a coordenação pedagógica pedir esse item, a gente passa a entender que é preciso disponibilizar esse absorvente no banheiro. Não estava claro, então, a mensagem dentro da própria escola de que o aluno poderia acessar. Elas não sentiam essa segurança porque é um sentimento que eu acho que essa ausência dessa dignidade provoca nas pessoas essa vergonha mesmo de dizer eu estou precisando, né? Eu preciso do absorvente, eu preciso de ajuda. E aí, nesse sentido, foi criado os dispensores, né, de unidade, então era colocado os absorventes diariamente.
E a partir daí foi se vendo que sempre estava sendo reposto porque estava precisando. E aí foi que os meninos entenderam que se tem muita gente procurando os absorventes, então existe um problema. E é maior do que talvez a escola tivesse a dimensão de fato, né? Então, legalmente hoje, a gente tem uma legislação no estado que oferta, né, um valor mensal para as escolas, pelo número de meninas matriculadas em idade menstrual. A escola, atualmente, a nossa escola, ela recebe R$ 616 mensalmente para custear os absorventes para as meninas que estão lá matriculadas. Mas os meninos são prova, né, e esse ano eles fizeram novas pesquisas da mudança e da variação de valores das marcas, que é algo constante, né? E que esse valor ele não aumentou esse ano para as escolas, mas todas as marcas tiveram aumentos, inclusive aumentos significativos, né? A gente tem marcas aí que aumentou cerca de 45%. E aí, o que faz? A escola ela tem esse valor X, ela custeia as que estão na escola, mas e fora da escola? Quando ela vai para casa, né? O que acontece? E aí o que entra? Mobiliza a sociedade, procurar parceiros, é isso que vocês estão... Isso, e aí vem exatamente as ações do projeto, na busca de montar o kit delas, né? Que desde o ano passado, nós, mesmo que timidamente, porque o projeto hoje, ele é custeado por doações. Quero deixar claro que nós não temos nenhum parceiro até o momento. Nós estamos aí mais de um ano, né? Com o projeto. Nós não mais temos abertos, né? Justamente porque o objetivo é esse. Isso, então, parcerias. Buscando parcerias, querendo tornar quanto mais visível essa pauta, né? De que então, vocês têm um Instagram lá, né? Também, qual é o endereço? É o @projeto_sempre livre, né? O nosso Instagram. Lá nós temos algumas imagens, vídeos de ações e eventos que o projeto já participou. Vale destacar que o Projeto Sempre Livre foi segundo lugar na mostra, né, da FECEAP do estado do ano passado. Também o ano passado o projeto foi primeiro lugar, né, destaque regional de toda a região norte, como um projeto de destaque, né, voltado para a questão da saúde, visto que foi inscrito na Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente, que é promovida pela Fiocruz. Então a gente tem o selo Fiocruz. Ou seja, pela Fiocruz, não Fiocruz. É qualquer coisa. Então o Sempre Livre tem o selo da Fiocruz como um projeto que vem, né, trazendo uma pauta relevante. Essa pauta da dignidade menstrual, ela tem sido discutida um pouco mais, mas ainda é tímida no Brasil. E o ano passado, como prêmio, né, pelo destaque regional da região norte, o Sempre Livre ganhou, né, como prêmio a viagem para o Rio de Janeiro, e foi a premiação, e lá também estávamos concorrendo ao nacional. Não levamos o nacional, mas estávamos lá, né, defendendo a pauta da dignidade e trazendo à tona uma fala que é importante e que não é só do Sempre Livre, ela é para todos. Todos devem replicar essa ideia. A gente fala do projeto como uma ideia que é replicável, né? Para todos os setores, para as políticas públicas, para qualquer empresa que tem no seu corpo mulheres, né, de funcionários mulheres, tem que se pensar nas mulheres que estão, né, nesse quadro, né? Pensando na dignidade, pensando na qualidade, né, dessas mulheres, promovendo o bem-estar, né, de todas. Agora, professora, a Érica disse que tem uma história também para contar específica lá da escola acerca dessa situação, né, da dignidade menstrual, da necessidade, né? Então conta aí, Érica, pra gente o que aconteceu. Tá. Bom, no ano passado, quando a gente estava expondo o nosso trabalho, né, na mostra científica, enquanto estávamos ali expondo o trabalho na mostra científica, né, aí chegou uma estudante da escola, uma menina, pra mim, e disse assim, Érica, tu tem algum absorvente aí, ou pelo projeto, ou tu mesmo, porque na escola não tem, né, no dispensor da escola não tem. E aí eu perguntei pra ela, mas tu viu nos dois, né, porque na escola a gente tem dois banheiros, a gente tem um multigênero e tem o dos meninas geral mesmo. E aí eu perguntei pra ela, mas tu olhou nos dois banheiros pra ver se não tem absorvente? Ela falou que sim, que tinha ido nos dois banheiros e viu que não tinha absorvente em nenhum dos dois dispensores. Daí eu fui na nossa caixinha, né, falei pra ela esperar um pouquinho. E vale ressaltar que, na verdade, veio falar comigo uma amiga dela, né, uma amiga assim, mais próxima dela. E aí essa amiga veio perguntar pra mim, né, se eu tinha os absorventes. E aí eu fui na nossa caixinha, né, do Sempre Livre, que a gente recebia as doações.
peguei um absorvente de lá e levei pra ela, né? Já levei diretamente pra ela. E aí ela agradeceu, disse que eu estava salvando ela, né? Ali. E aí eu dei o absorvente pra ela, agradeceu e foi embora. Mas olha, você salvou realmente a dignidade dela, entendeu? Você foi solidária com alguém que estava precisando de algo que realmente às vezes a gente está num mundo muito machista, né? Muito que as pessoas não estão muito ligadas na solidariedade do que uma pessoa sente, mas quem precisa de alguma coisa geralmente realmente faz uma diferença, né? Faltar comida em casa, faltar as coisas básicas, quem está naquela situação ali cria até um quadro da estima mesmo, ficar fragilizada. Então, pô, vocês estão super de parabéns assim por essa iniciativa, né? Quero que vamos entrar na reta final aqui do nosso bate-papo, vamos entrar no segundo bloco. Como está o projeto hoje, né? O projeto ele ganhou uma visibilidade nacional, regional, né? Foi reconhecido pela Fiocruz. O que é que vocês estão pensando em fazer a partir de agora? Quem pode falar? Bom, tá bom. O projeto já está na sua segunda etapa, como a professora falou, já está indo para a terceira. Agora nossos objetivos agora é criar um aplicativo e buscar parceria para manter o projeto, torná-lo autossustentável. E o aplicativo a gente pegou o modelo que tem lá na Escócia pra gente trazer pro Brasil, porque não existe. Lá tem uns aplicativos sobre menstruação, essas coisas, mas não existe um aplicativo aqui no Brasil que disponibilize um localizador no qual a mina que possa estar no dia a dia e simplesmente descer, precisar, ela pode ter, acesso imediato. Pode acionar e localizar, direcionar a uma UBS, a uma igreja ou qualquer outro ambiente que tenha absorvente gratuito para ela. Então vocês querem... Para criar o aplicativo, vocês vão ter que criar esses pontos de doação, né? Já tem a UBS. Sim, já tem a UBS. Vocês querem ampliar, pensa em outros locais? Sim, a gente também pensa em vários outros locais públicos, tipo banheiros de rua, para os moradores de rua também, mas só que isso são planos bem... O futuro, né? Porque é uma necessidade, tem mulher que é moradora de rua. Sim, com certeza. Né? Precisa ter algum tipo de apoio aí também, né? Pessoal, parabéns mesmo para vocês. Que iniciativa... bonita, a gente precisa de mais exemplos como esses, né? De solidariedade, de preocupação com o próximo, né? Preocupação com os colegas da escola. Às vezes, professoras, o ambiente escolar ele é um ambiente que acaba sendo hostil para muito adolescente, né? Quem já viveu, todo mundo já viveu essa fase aqui dentro da escola e às vezes não, boa parte do tempo falta isso, né? De ter essa cultura de paz. Infelizmente, as escolas, o ambiente escolar vai sendo levado para situações de violência, né, de desrespeito com os próprios professores, entre os alunos, porque há uma ausência de iniciativas como essa aí, que levam o engajamento ao protagonismo juvenil, como vocês colocaram. Preocupação com o outro. Exatamente. Então, pessoal, a gente queria agradecer a participação de vocês, né, no programa de hoje. É uma iniciativa belíssima, mais uma vez. Quero deixar que vocês divulguem aqui o Instagram, como é que é mesmo? O nosso Instagram é @projeto_sempre livre. Também tem o canal. Sim. Tem o nosso canal também no YouTube, que é o mesmo também. E a partir desses espaços, as pessoas podem entrar em contato com vocês para fazer futuras parcerias, porque o que mais o projeto precisa também é parceria para ampliar. Sim. E justamente, um dos nossos objetivos era criar um selo para que a empresa parceira possa ter esse selo, né, empresa parceira, que apoia causas sociais, causas das mulheres, né? Então, sigam o nosso Instagram, sigam no nosso YouTube. Se quiserem ser parceiros também, né? Entre em contato com o nosso Instagram, que estamos sempre ativos lá. É isso aí, pessoal. Viva a dignidade das meninas, né? Viva a dignidade das mulheres. É isso aí. Obrigada. Gente, a gente vai dando uma segurada agora rapidinho para entrar o nosso próximo entrevistado, que é o Adilan, tá bom?
Então, pessoal, voltando agora com o DEPAPO de hoje, né? Estamos fazendo o programa dividido em 2 blocos, com assuntos bastante interessantes. Depois dessa excelente conversa que nós tivemos com os estudantes da Escola Maria do Carmo, do Jardim 2, falando sobre dignidade menstrual, falando sobre o direito, né, de crianças, de adolescentes, essencialmente, a algo mínimo para ter a sua dignidade do seu dia a dia com o básico. Agora também nós vamos continuar falando de direito de criança, do adolescente, vamos falar de cultura, vamos falar do acesso a essas questões com um ativista cultural aqui do estado, que está ligado ao carnaval, é advogado, que é o Adilan Bismarck. O Adilan está aqui hoje para conversar com a gente, contar um pouco da trajetória dele, um papo mais descontraído assim, né, Adilan? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Muito obrigado por me receber aqui no Pode Falar. Eu venho acompanhando há um tempinho já o programa e está muito bacana. Me sinto honrado por estar aqui. E a gente vai trocar essa ideia aí, falar um pouquinho. Muito importante o que estavam abordando antes, né? A pauta, essa questão da saúde e do bem-estar, principalmente das crianças e adolescentes, né? Mulheres. É uma questão, uma pauta muito importante no qual a gente, no nosso projeto de ação social, a gente vem trabalhando com isso também há algum tempo já, fazendo esse tipo de assistência, né? E falar um pouquinho de mim, que sou advogado, como tenho a profissão de advogado, mas também sou da cultura, do mundo do samba, componho um pouquinho, escrevo um pouquinho, samba de enredo, e a gente está aí somando tanto na parte da cidadania quanto na parte da cultura amapaense. Beleza. Antes de começar nosso papo com a Adilan, lembrando que o DEPAPO ele vai no oferecimento do frango do chefe. Frango do chefe é aquele frango crocante, quentinho, servido na hora ali no Mar Abaixo, no Jardim 2 e também na Zona Sul de Macapá. O telefone daqui a pouco vamos estar divulgando para vocês do frango do chefe, tá bom? Então, Adilan, tu és advogado, mas tu és um cara da cultura, né? Tá ligado aí ao carnaval, tem uma trajetória aí participando de escola de samba. Conta pra gente um pouquinho como é que é a tua atuação aí nessa área carnavalesca. Júlio, eu sou do bairro que chama o bairro do Samba e do Amor, do bairro do Laguinho. Então a gente, desde cedo, os moradores do bairro, quem é do bairro do Laguinho, tem contato com a cultura, né? Com a ancestralidade, com a negritude, com o que o Amapá oferece de melhor na parte cultural, que é o Mar Abaixo, que é o samba, que é o carnaval, que é o batuque. E por ser do bairro do Laguinho, eu sempre tive esse contato com o samba, né? Meu pai era sambista, meu pai tinha um grupo de samba, era fundador de escola de samba, que é o Ilan do Laguinho, do grupo Samba Arte, fundou a Império da Zona Norte, que é a escola de samba que eu faço parte hoje, como diretor-geral de carnaval, era do Boêmios do Laguinho, era do Piratas Estilizados. Só para te teres uma ideia, lá no bairro do Laguinho são 2 escolas de samba, né? O Piratas Estilizados e o Boêmios do Laguinho. E ali nos arredores a gente tem mais outras escolas de samba, que é o Solidariedade ali no Jesus de Nazaré. Então essa parte cultural é muito aflorada em mim, né? Meu pai era poeta também, que assim, sempre tive uma troca, um feedback muito bacana com ele e que me inspirou também a escrever algumas linhas de poesia, alguns sambas de enredo. E a gente costuma dizer que ele subiu a ladeira, eu subi atrás para fazer cultura. Então essa é a tua fonte de inspiração, na verdade, né? O Ilan do Laguinho, ele é a tua referência que fez que tu te motivasse a entrar nesse mundo aí do samba, né? E da cultura. O meu pai é o ponto focal, assim, na minha vida para me direcionar. Porque, assim, a gente sempre foi muito unido, muito próximo, teve um contato muito direto. E eu fui muito inspirado por ele, até mesmo ele era bacharel em Direito. Eu, inspirado por ele, fui cursar Direito também, me tornei advogado. Ele tinha um projeto. Ele se tornou conselheiro tutelar da Zona Norte de Macapá, que me levou também a trabalhar esse projeto nesse ramo com criança e adolescente, fazer esses projetos, né? E aí, então, assim, a gente sempre está linkado, né? Assim, tanto culturalmente quanto na vida, os projetos, e sempre foi a minha fonte de inspiração.
E aí muito do que eu faço é para continuar o seu legado, né? Tanto na parte profissional, na parte cultural, na parte social. A gente tem eu tenho essa missão de ter o meu protagonismo, claro, fazer a minha própria vivência, mas sempre também levando o legado do Ilan do Laguinho, que é muito importante. E aí, nessa questão, falar-te de cultura, é muito gostoso fazer cultura, principalmente a cultura do carnaval, né? Uhum. A gente tem acompanhado, agora que a gente está no novo projeto, eu chamei novos amigos para fazer parte da Império da Zona Norte. Uhum. Uma delas é o Célio, o nosso fotógrafo, nosso roqueiro que está por aqui. Ele está tendo esse contato com a escola de samba, com o samba, está encantado, está pedindo para ir em todos os eventos toda semana para fazer parte. Uhum. E é muito bacana, é contagiante, o carnaval é contagiante. E não é só a festa, né, Dilan? É a questão cultural em si, mas também a economia, né, oportunidade das pessoas terem o mínimo, né, porque gera uma renda ali para quem vive do carnaval. Tem toda uma indústria, uma cadeia. Mobiliza, né, a comunidade, Mobiliza a comunidade, gera renda, formação. Como é que tem sido a tua experiência lá no Império da Zona Norte? O que é que tu vê assim de mobilização na comunidade com relação à escola de samba? Eu vejo muita união, assim. O que acontece? Às vezes a escola de samba ela serve isso para que a comunidade ela se una e se confraternize. Ela se mobilize em torno de um projeto que é mostrar o que a comunidade está produzindo na avenida. Então, assim, quando a gente fala de Império da Zona Norte, que é onde eu atuo, que é no Jardim Felicidade, a gente vê a movimentação de vizinhos, do comércio local ali, a tia do espetinho. A Império da Zona Norte é que era o Jardim Felicidade antes, né? O Jardim Felicidade. Então tem gente ali que vive há décadas daquele movimento ali, que respira aquilo ali, né? Exato. Na rua onde é a sede da Império da Zona Norte, que hoje a gente tem como sede a casa do rei Sicuriju, rei Momo Sicuriju, saudoso, que partiu esse ano, deixando muita saudade para a gente, uma grande autarquia, como o pessoal fala do carnaval mapaense, se concentra muito na casa dele hoje as atividades da Império da Zona Norte. E ali, assim, bem ali mesmo, a gente tem a Império da Zona Norte, é uma escola de samba que consome, por exemplo, no seu bairro, no seu clube. Aí, quando a gente faz evento ali, tem o rapaz que tem o bar bem na frente, que é o Romário, as nossas confecções, roupas, camisas, tudo que nós fazemos, que nós produzimos da Império da Zona Norte, é um vizinho lá da sede. Um negócio comunitário. É um comunitário que fica lá, que tem o Jefferson, que tem a sua malharia, então é tudo ali, assim, a gente faz realmente, e é o ano todo. As pessoas pensam que é só no período, né, do carnaval em si, aqueles 3 meses, 6 meses antes, mas é o ano todo, a indústria do carnaval está pulsando. As escolas de samba esse ano estão organizadas, estão movimentadas. Toda semana uma escola de samba está fazendo um evento. Ontem tivemos um evento no Banho do Laguinho, semana passada tivemos um evento no Piratas Estilizados. Hoje temos um evento no Solidariedade, que a semana que vem teremos evento na escola lá de Santana. Entendeu? E então, esse ano foi o Ilan do Laguinho, foi homenageado, né, do Samba Enredo. O Ilan do Laguinho, meu pai, que é fundador da Império da Zona Norte, foi enredo da Império da Zona Norte esse ano. Os desfiles ocorreram em março. Foi uma honra fazer parte desse desfile. Eu compus o samba e escrevi o enredo junto com o Cláudio Rogério, que é a época do nosso carnavalesco também. Foi a minha estreia ali, escrevendo, montando o desfile ao lado dele, sob a orientação dele, né? E aí foi muito bacana ver a família toda envolvida, os amigos envolvidos, as escolas de samba, vários membros de escola de samba envolvidos, porque era uma personalidade do carnaval que todos gostavam, né? Ilan. Foi muito bacana poder prestar essa homenagem ao meu pai na avenida esse ano. Bacana. Esse ano já está organizado. Como é que vocês estão se organizando para o próximo ano? E aí acabou o desfile, nós já tínhamos o nosso enredo para o carnaval de 2024, que estávamos trabalhando, que é Tartarugalzinho. Bem-vindo a Tartarugalzinho, terra do mineiro grande pioneiro.
E a gente vai falar sobre o município de Tartarugalzinho e o seu grande decano, o seu grande pioneiro, que foi o Seu Mineiro, né? Então a gente vem trazendo, a gente já está trabalhando. Ontem nós estivemos em Tartarugalzinho, mostrando o projeto, protocolando o projeto, apresentando o projeto para o prefeito Bruno, no qual a gente vai falar da origem da cidade, de alguns aspectos como econômico, cultural, religioso, e falar do Seu Mineiro também, que foi um grande empresário ali, que fez que o município de Tartarugalzinho prosperasse e chegasse o que é hoje. Então, assim, todas as escolas de samba estão movimentadas. Ontem a gente teve um evento no Boêmios do Laguinho, que foi uma oficina para casais, de mestre-sala, e veio um casal do Rio de Janeiro, inclusive. Tem muito isso também, Júlio. Assim, as escolas de samba, elas estão cada vez mais se antenando, se conectando e trazendo referências. Por exemplo, a nossa principal referência hoje, fonte de alimentação, é o Rio de Janeiro. E aí a gente está trazendo profissionais, a gente não está levando profissionais para lá. A gente vai, às vezes, um ou outro, a gente está trazendo profissional para dar o curso. E o máximo possível de pessoas aprende, né? Assim. E o máximo de pessoas aprende. O Piratas Tizados fez isso semana passada, fez uma oficina com um casal da Salgueiro. Ontem, quem fez foi o Boêmios do Laguinho essa semana. E a cada momento a gente vai, uma escola de samba vai trazendo, vai fazendo uma contribuição. Quero fazer já começando a linkar para o nosso outro assunto aí, como é que tu vê os jovens das comunidades que participam aí do carnaval? Como é o engajamento aí dos adolescentes, dos jovens que às vezes estão ali na bateria, né, que se envolvem numa atividade comum? A gente precisa dos jovens, os jovens são engajados nas escolas de samba, não só nas escolas de samba, mas em vários projetos que as comunidades, instituições se propõem a fazer. É engraçado que quando se tem algo, por incrível que pareça, um mínimo que se ofereça, as crianças e os adolescentes vão participar, porque são às vezes muito carentes de ações assim, né? No carnaval não é diferente. O carnaval é feito por todo tipo de pessoas, de idade, mas principalmente pela juventude. Ontem a gente teve, por exemplo, no Boêmios do Laguinho, a escolinha de casais, né? Crianças de 3 anos de idade, já dando os primeiros passos para ter uma formação, porque, Júlio, no final das contas, é uma formação, às vezes revela talentos, né? Talentos, se tornam ali mestre-salas, porta-bandeiras, saem dali já querendo ser bailarinos, se tornam bailarinos profissionais inspirados pela arte do carnaval, ritmistas ali, se tornam músicos, né? Se torna uma profissão, um ganho a mais, algo que hoje, infelizmente, no estado a gente só não vive só de arte, né? Não vive só de música, de dança ou de carnaval, ou da cultura do carnaval, mas abre uma janela muito importante para uma oportunidade. E a nossa prioridade, eu acho que a prioridade principal de tudo que a gente se propõe enquanto sociedade é investir principalmente na criança e no adolescente, na formação da criança e do adolescente, que faz parte primordial o acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, né, ao bem-estar, ao desenvolvimento da cabeça, do corpo, da mente. Essa questão assim é muito importante, porque torna a criança e adolescente feliz, né? A gente vê ela participando, por exemplo, do carnaval, numa quadra, na comunidade, mas saindo dali. Um engajamento como esse aqui, né? Exato, na escola. Isso aí é perfeito. Eu estava acompanhando antes a entrevista, e aí ações como essas são jovens fazendo para jovens, né? É muito importante isso. Jovem entendendo o seu lado, entendendo que às vezes se ela está naquela situação, e é ruim, tem uma condiçãozinha, já é ruim, imagine aquela
aquele outro jovem que ele igual que não está. Então são jovens fazendo por jovens, isso é muito importante. São iniciativas como essas que a gente precisa ajudar, apoiar, fomentar, fortalecer, publicizar. Para que tornar política pública, né, na zona, não só na Zona Norte, mas partindo daqui. Exato, tornar a política pública é muito importante. Por exemplo, a gente vai ter agora uma eleição a conselheiro tutelar, o conselho tutelar, né, de diversas zonas. É muito importante que os candidatos que venham se proponham a isso, né? Se proponham a mapear, verificar projetos que existem assim, porque às vezes num atendimento pega situações como essa e aí precisa de uma atitude mais uma ação mais enérgica ali, e às vezes a gente sabe que o aparelho do Estado, do município, às vezes é um pouco lento para ter esse feedback, e são atitudes, ações como essas. Essas mobilizações, elas podem responder muita coisa às vezes, né? Que acaba sendo, a gente fala o terceiro setor ali, o setor de assistência, as associações sem fins lucrativos e projetos sociais que ajudam bastante, que a gente tem que ter conhecimento, ajudar, fomentar, porque é um sistema de apoio mesmo, de assistência, né? Como quando se diz o sistema S, que é um sistema de assistência, não só referindo à questão dos famosos SEBRAE e tudo mais, SEBRAE, SECSENAT, mas falando das OSC, que as organizações sem fins lucrativos, é importante a gente apoiar, fomentar. Eu faço esse trabalho há muito tempo, Júlio. Eu faço um trabalho enquanto advogado, um trabalho voluntário com essas instituições sociais, que é ajudar a legalizá-las, fazer projeto, captar recurso, fazer o estatuto, entendeu? Fazer análise, ajudar a regularizar e buscar. Há muito tempo eu faço isso. Faço também uma ação social de auxílio jurídico, participando junto com essas entidades. Eu nunca tive entidade, é um projeto solo que eu me ofereço para fazer um atendimento jurídico. Desde Ou seja, tu tens uma trajetória, uma história aí também que tu tem construído nessa direção de defesa do direito das crianças, dos adolescentes. Exato, porque é o seguinte, quando a gente se propõe a fazer esse trabalho de assessoria, de um auxílio jurídico, a gente pega mais situações assim, casos de vulneráveis, né? de famílias em situação de vulnerabilidade, criança e adolescente. A gente pega muita situação assim, de mãe solo criando seu filho, que busca uma pensão, busca um direito, né? Com o pai, e assim a gente começa a trabalhar com criança e adolescente daí, trazendo um pouco mais de dignidade para ela, fazendo cumprir que os seus direitos sejam garantidos, né? Então eu tenho já esse trabalho há algum tempo com criança e adolescente, com famílias, né? No direito de família, ajudando essas pessoas a se regularizar perante a justiça, ou então ter um auxílio jurídico a contento, um retorno, e ajudando instituições sociais sem fins lucrativos que fazem ação social a se regularizar, a captar recursos, projetos e tudo mais. Então a gente tem já uma vasta experiência nisso, né? Tanto na militância política também, nos movimentos sociais, na igualdade racial. Agora, tem a experiência política, né, a experiência do Adilan ativista, e também tem, ao mesmo tempo, assim como foi com o samba, né, a questão da inspiração do legado do teu pai, que foi conselheiro tutelar também, né? Exato. E exatamente da Zona Norte. Exato. Porque às vezes assim era um pouco linkado, né? O papai, enquanto conselheiro, pegava alguns casos, né, de situações que poderiam ajudar, assim, porque às vezes assim, o conselheiro encaminha para os diversos mecanismos do Estado que possui, ou a Defensoria Pública, ou a Secretaria de Assistência Social, vai encaminhando. E às vezes assim, só meu filho, a gente poderia ajudar uma situação que eu peguei assim, tal, qual é a orientação que tu tens para dar? E às vezes a gente começou daí, dessa orientação, pode fazer isso, isso, isso. E a gente começou esse trabalho de orientação jurídica, por ter já um conhecimento, por ser bacharel à época, e a gente fazia várias ações assim,
E daí que começou tudo mesmo, essa inspiração por ele ser conselheiro tutelar. Às vezes a gente tinha contatos indiretamente com os casos que ele passava para a gente querendo uma orientação jurídica, uma luz, e a gente acabava indo junto dessa mesma. Vocês já chegaram até a fazer uma parceria, então, com... de uma certa forma, assim, indiretamente, né? Indiretamente de sempre estar ajudando, assim, realmente essas pessoas que mais necessitavam, né? Dessa assistência. Bacana. Então, Adilan, a gente já está entrando na reta final aqui do bate-papo, né? Queria deixar aberto para que tu fizesse suas considerações, lembrasse a importância desse debate que a gente está tendo aqui, essencialmente sobre essa questão do direito da criança e do adolescente, né? Dessa eleição do Conselho Tutelar que vai vir, o que é que a gente pode falar? São dois pontos principais, Júlio, dois pontos principais importantes, né? Uma é a questão da cultura, né? O acesso à cultura, o acesso ao lazer, tem que ser estimulado, fomentado desde criança, para que a criança e o adolescente tenham acesso a diferentes alternativas, né? De se desenvolver, tá? Tanto fisicamente quanto mentalmente. Isso é muito importante ter, e a cultura é um caminho, principalmente a cultura do carnaval, onde é a cultura do coletivo, né? Onde comunidades se unem e fazem a diferença ali. É muito bacana ter uma questão assim de algo, um aprendizado a mais, até mesmo uma formação a mais ali, mesmo que seja informal, a criança acaba tendo ali essa outra vertente. E principalmente falando de criança e adolescente, esse ano nós teremos a eleição ao Conselho Tutelar da Zona Norte de Macapá, e é muito importante a gente, não só na Zona Norte de Macapá, mas em todo o estado, em todo o Brasil é unificado a eleição, e é importante que se escolha candidatos compromissados, que tenham um trabalho de fato pela criança e adolescente. Às vezes a gente fala assim, qual é o projeto do conselheiro tutelar? É só cumprir o ECA. Não é só cumprir o ECA. Existe muita coisa que o conselheiro pode fazer para além das suas funções, né? Para além do que está descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, pode fazer ainda mais com a investidura do cargo, né? E é um chamado, eu digo assim, que o Conselho Tutelar da Zona Norte, de Macapá, todo o estado, assim, é um chamado, assim, as pessoas têm que estar prontas, porque trabalhar com vidas de crianças e adolescentes, de famílias, orientar, conduzir da melhor forma possível, né? Então a sociedade precisa entrar, fazer parte desse processo, acompanhar isso e escolher profissionais competentes, que tenham experiência, que sejam conscientes do que estão fazendo. Então, e é isso, Júlia, assim, uma coisa leva a outra, né? A questão sou um advogado sambista, boêmio, que faço a minha parte, tenho a minha profissão, né? E tenho também o meu projeto social e tenho também o meu hobby, né? E faço também do meu hobby minha profissão, porque assim, carnaval é coisa séria pra gente, né? Escola de samba é coisa séria, e também aliado a isso os nossos projetos sociais para criança e adolescente, que também é coisa séria, e a gente precisa levar isso com muito fervor. Tá tudo ligado uma coisa a outra, na verdade, né? Verdade. Adilan, muito obrigado pela tua participação, né? Com as considerações finais do Adilan, a gente vai encerrando o Depapo de hoje. Hoje não tem sorteio de brinde, como o André sempre faz aqui, mas no próximo sábado ele retorna, vai fazer o sorteio, vamos estar com os patrocinadores, vamos estar interagindo aí com os comentários dos participantes, quem está aí na live acompanhando. Bem, pessoal, por hoje é só, vou encerrando aqui. Uma boa tarde a todos e até o próximo sábado. Depapo!